Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre juros compostos, tá? Nós trabalhamos já com juros simples. O juros simples, você pega, tem uma taxa e utiliza o juros simples, por exemplo, aqui, ó, J-CIT. Não é assim? O juros simples, você pega o capital aqui e sempre multiplica pela taxa e multiplica pelo tempo. E esse capital aqui nunca muda. Se o capital é 100, você sempre vai usar 100. Se o capital é 1.200, você sempre no cálculo vai usar o 1.200. Você nunca muda aqui o capital. Nunca. Sempre se mantém a mesma coisa. Os juros compostos, não. Os juros compostos, na medida que você calcula os juros e você calcula o montante, que é igual ao capital mais os juros, nos juros compostos, você, no segundo período, você vai usar um montante. Eu vou explicar para vocês basicamente como é que funciona. Vou lá para a próxima tela. Vou apagar aqui e vou para a próxima tela. Eu vou dar um exemplo aqui, tá certo? Vamos imaginar que você vai num banco e faz uma aplicação financeira, inicial, por exemplo, uma poupança, e essa aplicação é o seu capital. Então, você tem um capital inicial que é R$100. E o banco está dando uma taxa de empréstimo de 10% ao mês. Pelo amor de Deus, imagine uma poupança a 10% ao mês. Eu coloquei o 10% porque fica mais fácil da gente fazer cálculo, tá certo? Então, vamos fazer o cálculo, por exemplo, de 4 meses aqui, aliás, 3 meses, tá? Para saber a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Vamos trabalhar em cima dos juros simples. Os juros simples, você tem lá um capital inicial de R$100. Certo? Aí o que você faz? Deixa eu achar o meu mouse aqui. Cadê meu mouse? Aqui. Achei? Achei. No juros simples, desculpe, eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente aqui. Vou fazer diferente. Professor, o senhor vai mandar esses rascunhos? Sempre mando os rascunhos, tá certo? Sempre mando os rascunhos. Obrigada. Então, vamos dizer aqui que eu apliquei no dia 10 de janeiro, eu apliquei um capital de R$100. Depositei lá R$100. Perfeito? Quando for, e o banco paga 10% ao mês aqui de juros. Isso aqui calculando o juros simples, tá? No dia 10/2, quando eu vou novamente ver o meu saldo lá no aplicativo do banco, o valor aqui, que vai aparecer aqui, vai ser o seguinte, eu pego 10%, os juros aqui, é 10% em cima do capital, que é R$100. E 10% de R$100, eu sei que é R$10. Aí eu pego esses R$10 e somo ao meu valor anterior aqui. Então, eu fico com R$110 aqui. No dia 10/3, eu entro no meu aplicativo e vou ver o saldo da minha poupança lá. E quanto que tem lá? O banco, como é que ele calcula o juros simples? É 10% de quem? Dos R$100, do capital inicial, que é R$10. Aí eu somo esses R$10 com o que eu já tinha lá, 110, e eu tenho lá R$120. E, finalmente, no dia 10/4, eu vou ver lá o meu saldo e quanto que tinha lá. O banco calculou em juros simples 10% de R$100, que eu sei que é R$10. 10% de 100, todo mundo sabe que é R$10. Aí eu pego esses R$10 e somo com o valor anterior, eu estou no final aqui, no dia 10/4, eu tenho no banco R$130. Então, repare que no juros simples, toda vez que eu vou fazer o cálculo, eu utilizo sempre o capital inicial. Capital inicial para calcular. O valor do juros sempre é igual. Eu pego a taxa, o capital é sempre igual, e mensalmente os juros que eu ganho são juros
dia 10/2, 10/2, tá? Eu entro no aplicativo e vou ver quanto eu tenho. Eu tenho 10% de quanto? Do valor que eu tinha lá anteriormente, R$100. Que é R$10. Até aí tudo bem, não muda nada. Então, o total aqui que eu tenho é R$110. Só que no dia 10/3, segundo mês, eu vou calcular 10% não em cima do meu capital inicial, sim, o montante do mês passado, em cima do que? Desse carinha aqui, ó. Então, é 10% de R$110. 10% de R$110 é R$11. Aí eu somo esses R$11 no 110, 120. E no dia 10/4, eu fiz o calculador de desconto. 10% de quem? Pessoal, o que você acha? 121. Certo? 10%. Então, os juros compostos, a diferença entre os juros simples e os juros compostos é que nos juros simples, quando eu vou calcular, eu pego a taxa e multiplico sempre ela pelo valor, no capital inicial. E nos juros compostos, já não. Nos juros compostos, cada vez que eu vou calcular, eu pego o montante que eu tenho lá. Aqui, ó, eu utilizei 100, deu 110, mas aqui, ó, eu usei, ó, o 110, ó, ao invés do 100. E na outra, eu usei o 121 e não os R$100. Isso aqui se chama juros sobre juros. O nome disso. São os juros compostos. Até aí vocês entenderam? Alguma dúvida? Compreenderam a diferença entre os juros simples e os juros compostos? Alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Beleza? Posso ir para frente? Beleza, né? Bom, devagar aqui. Eu vou bem devagar hoje para a gente poder... Então, vamos lá. Bom, aí o que a gente tem que fazer? Se tem juros compostos, tem que ter uma fórmula dos juros compostos. Concorda comigo? Tem que ter uma fórmula. Então, como é que eu chego nessa fórmula? Vamos chegar nessa fórmula. Eu quero formatar com calma para vocês na formatação da fórmula dos juros compostos. Os juros compostos não tem uma fórmula assim, ó, juros é igual a alguma coisa. Nos juros compostos, a gente trabalha com montante. Montante. Lembra do montante? Certo? É montante. Então, vamos trabalhar em cima disso. Vamos montar um raciocínio aqui para a gente tentar, para eu mostrar para vocês como é que funciona isso e o porquê da fórmula. Tá? Na apostila nossa de matemática não tem esse quadro, tá? Não tem esse quadro faz parte da apostila atualizada que eu fiz. Mas tem a parte inicial de juros e o exemplo que eu vou dar daqui a pouco, tá, Mariana? Vou dar um exemplo daqui a pouco e tem um exemplo lá na apostila. Bom, para a gente definir qual é a fórmula, vamos trabalhar com 3 períodos. Período 1, período 2 e período 3. Então, vamos com calma. No período 1, eu vou chamar aqui, nessa coluna aqui, eu vou ter capital inicial, vou ter valor atual, tá? E vou ter, basicamente, o valor de início do cálculo. Então, eu tenho aqui, esse cara aqui é o meu VA1. Então, o meu VA1, que é o meu capital inicial, ele é a letra C. Lembra que a letra C do capital? É a letra C do capital.
Os juros, como é que a gente calcula os juros? Os juros é a taxa vezes o capital. Se os juros, por exemplo, é 10% de 100, 10% de 100, lembra do exemplo anterior? R$10. Então, os juros aqui, isso aqui é a taxa vezes o capital. Desliga o microfone, por favor. Perfeito? E o montante, seguindo a fórmula, o montante é igual ao capital mais os juros. Então, eu tenho aqui, se o capital é esse cara aqui e os juros é esse cara aqui, então, o montante, ele é o quê? O montante é igual ao capital, que é C, mais os juros, que é I vezes C. I, que é a taxa, vezes C, que é o capital. Eu não disse aqui, ó? Aqui, ó, o capital é C e os juros não é a taxa vezes o capital. O montante não é o capital mais os juros. O montante é igual ao capital mais I vezes C. Só que é o seguinte, ó, presta atenção. Eu tenho dois itens aqui, ó. Eu tenho C mais I vezes C. Isso aqui é matéria do Fundamental 2, tá? A gente vai colocar o C em evidência, porque o C aqui nessa expressão, ele está duplicado aqui, tá vendo? O que eu faço? Eu coloco ele em evidência, coloco C em evidência, tá? E multiplico ele pelo quê? Por exemplo, quanto é C dividido por C? Olha, C, esse primeiro C aqui, dividido por esse C. Quanto é C dividido por C, pessoal? Quanto dá C dividido por C? 1. Dá 1, né? Qualquer valor dividido por ele mesmo não dá 1? Então, C, abre parênteses, 1, mais. Esse mais aqui é esse sinalzinho aqui, ó. Agora eu vou dividir a taxa, deixa eu colocar aqui embaixo, a taxa vezes C dividido por C. O que eu faço aqui nessa divisão, pessoal? Olha, corto C com esse C. Sobrou só o I, não sobrou? Então, aqui é esse meu mouse. Tá cheio. Esse aqui é igual a C, que multiplica 1, mais o I. Porque eu dividi o I vezes C, eu dividi por C. Cortei o C com C, sobrou só o I. Então, aqui, o montante aqui, ele é igual a C, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa. Pronto, fechei. Então, eu tenho essa primeira fórmula aqui, ó. No período 1, eu tenho essa fórmula aqui. Vou até colocar no quadradinho ela. Vou colocar no quadrado, ó. Eu tenho essa primeira fórmula aqui, ó. Certo? Vou desfazer aqui, vou colocar em vermelho. Espera aí. Vou desfazer aqui. Vou colocar em vermelho esse quadrinho. Vou colocar em vermelho. Então, no período 1, eu tenho esse aqui, ó. O montante é isso aqui. Tá? Então, no período 2, agora vamos para o período 2. O que eu tenho no período 2? Vou mudar de cor aqui, vou colocar uma cor, vou colocar essa cor aqui. Ó. No período 2, o meu valor atual, lembra que os juros compostos, ele pega um montante, por exemplo, lembra que era 100, ficou 110, ele fez o cálculo em cima do 110? Então, o 110 é o montante do primeiro aqui. Então, no valor atual meu aqui, do período 2, que é o VA2, certo? Ele é o quê? Capital que multiplica 1 mais a taxa. A taxa é um I, tá? Que é essa aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Certo, pessoal? Perfeito? Aí o que acontece?
O meu juros é a taxa vezes o capital. O meu capital é esse cara aqui, ó. Então é a taxa multiplicado por C, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa. Perfeito? Que é a taxa multiplicada pelo valor atual do período 2. A taxa que é I multiplicado por esse cara aqui, ó, por esse cara aqui. E o montante, repetindo, o montante é igual ao capital mais os juros. Então, o que acontece? Desculpa o barulho, pessoal. O montante aí eu vou só colocar o montante. Vou colocar aqui, ó, capital mais os juros. Capital mais os juros o capital é esse aqui, ó, VA2. Então, eu tenho aqui, ó, capital, que é C, que multiplica 1 mais a taxa, mais a taxa, que é os juros, a taxa, que multiplica capital, que multiplica 1 mais a taxa. Porque nós calculamos aqui, ó, os juros é esse cara aqui, ó, certo? Os juros é esse cara aqui. Então, multiplicamos o capital, vou colocar em vermelho, multiplicamos o capital pelos juros. Capital mais a taxa vezes a taxa vezes os juros, né? Os juros que seria a taxa vezes o capital. Só que repara o seguinte, ó, esse C que multiplica 1 mais I, ele repete aqui, ó, o C multiplica 1 mais I. Cai nesse mesmo caso aqui, ó, o C e o C aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse C que multiplica 1 mais a taxa em evidência. Como é que ficaria, então, aqui? Vou colocar em azul. C que multiplica a taxa, 1 mais a taxa, certo? Isso aqui eu vou colocar em evidência e vou multiplicar pelo quê? C que multiplica 1 mais a taxa dividido por ele mesmo, dá 1. E agora, I, que é a taxa, que multiplica C mais 1 mais a taxa, sinal de mais, sobra o quê? Sobra o I. Porque eu corto aqui, ó, eu corto esse cara aqui com esse cara aqui. Sobrou só o I. Só que eu vou tirar aqui que não é assim o cálculo, tá? Então, eu acabei de colocar o C e 1 mais I, coloquei em evidência. Multipliquei ele por 1 mais I. Agora, percebam o seguinte, olha. Presta atenção direitinho, tá? Presta atenção agora, ó. Presta atenção com calma. Tá vendo aqui? C que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I. Não é verdade? O 1 mais I aqui não está duplicado aqui? Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, C que multiplica 2 vezes 2, não é a mesma coisa que eu dizer assim, ó, que C multiplica 2 ao quadrado? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, C que multiplica X, que multiplica X. Isso aqui é a mesma coisa que C que multiplica X ao quadrado, porque X vezes X é X ao quadrado. Então, nessa segunda fórmula aqui, a gente pode reduzir ela da seguinte forma. C que multiplica 1 mais a taxa elevado a 2. A 2. A 2. Então, essa aqui é a segunda fórmula. Vou mudar de cor aqui e vou colocar aqui, ó. Aqui. Essa é a segunda fórmula. Então, veja que na primeira fórmula, eu cheguei à seguinte expressão. M é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa. E no segundo período, eu cheguei dizendo que M
que é o montante, é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, tudo isso aqui elevado a 2. Segundo período, elevado a 2. Vamos ao terceiro período agora, que é o VA3. Então, lembra que a taxa de juros, ela leva em conta sempre o montante final aqui, ó. Então, o meu capital inicial, entre aspas, aqui, é C, que multiplica 1 mais a taxa elevado a 2, que é esse cara aqui. Os juros é a taxa vezes o capital, certo? Então, os juros aqui é igual a taxa que multiplica o capital, que é esse cara aqui, ó. C, que multiplica 1 mais o I elevado a 2. Então, essa aqui é a minha taxa vezes o meu VA3, que é esse cara aqui embaixo. Perfeito? E, finalmente, eu vou calcular aqui o montante. O montante, repetindo, é igual ao capital, que é esse cara aqui, mais os juros, que é esse cara aqui, ó. Então, o montante é igual ao capital, que é C, que multiplica 1 mais a taxa, isso aqui elevado ao quadrado, mais os juros. Os juros é esse aqui, ó, que é I, que é a taxa, que multiplica C, que multiplica 1 mais a taxa elevado a 2. Desculpa, a 2, certo? De novo, prestem atenção. Reparem que esse C aqui, ó, C que multiplica 1 mais a taxa elevada a 2, ele se repete aqui, ó. C multiplica 1 mais a taxa elevada a 2. Se ele está se repetindo aqui e tem uma soma aqui, eu posso colocar esse C que multiplica 1 mais a taxa elevada a 2 em evidência. E vou colocar aqui em outra cor, ó. C que multiplica 1 mais a taxa elevado a 2, vou colocar em evidência, vou multiplicar pelo quê? Esse cara aqui, o C, o primeiro elemento aqui, ó, esse primeiro elemento, C, que multiplica 1 mais a taxa elevada a 2, dividido por ele mesmo, dá 1. Mais. Quando eu vou dividir aqui I vezes o C vezes o 1 mais a taxa elevada a 2, eu corto esse cara aqui e me sobra só o I. Pronto. Cheguei nesse ponto aqui. Olha aqui para cima, pessoal. Operações com expoente. Se eu tenho aqui, olha, 2 não. Se eu tenho aqui x elevado ao quadrado multiplicado por x elevado ao cubo, sabe como é que eu resolvo isso? Se a base são iguais, se as bases são iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Então, o resultado disso aqui é x elevado a 2 mais 3, 5. Perfeito? Aqui do lado, 2 elevado a 1, que é 2, né? Vezes 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado ao cubo. Eu simplesmente igualei, dupliquei, né, a base e somei os expoentes. A mesma coisa aqui, olha. Percebam que aqui eu tenho, olha, C que multiplica 1 mais y elevado ao quadrado vezes 1 mais y elevado a quanto aqui, pessoal? Elevado a 1, certo? Então, eu vou multiplicar esses dois caras aqui. Então, o C fica assim, ó. O M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a 2 mais 1, 3. Elevado a 3.
Entenderam o que eu fiz aqui? Tá? Matemática, pessoal. Matemática. Então, percebam o seguinte agora. Repare que nos 3... Quantos minutos faltam? 6 minutos dá para eu terminar pelo menos essa parte aqui. Repare, sinal aqui da... Repare que na primeira fórmula aqui, na primeira sequência aqui, vou colocar em vermelho. Na primeira sequência, essa aqui, ó, foi M, que é igual a C, que multiplica 1 mais o I. Isso aqui elevado a 1, com certeza, certo? Elevado a 1. Esse segundo aqui, M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a 2, ó, elevado a 2. E esse último aqui é o M é igual a C, que multiplica 1 mais a taxa elevado a 3, ó. Então, aqui elevado a 1, aqui elevado a 2, aqui elevado a 3. Esse carinha aqui, ó, nessa fórmula, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Acontece que esse período aqui, pessoal, sabe o que é o período? O período, é o tempo. No nosso caso, o tempo é a letra T, ó. T1, T2, T3. Perceba o seguinte, ó. No primeiro período, essa fórmula aqui, elevado a 1. Essa fórmula elevada a 1. No segundo período, um período 2, 2 períodos, elevado a 2. E no terceiro período, 3 períodos, elevado a 3, ó. Elevado a 3. Aí nós chegamos na seguinte conclusão. Eu vou limpar aqui. Vou limpar aqui o meio. Espera aí. Vou desfazer aqui, marcar aqui. Vou limpar o meio aqui. A gente chegamos na seguinte, vamos limpar esse meio aqui, ó. Esse meio aqui. Nós chegamos à seguinte conclusão, pessoal. Fica aqui. Que a fórmula dos juros compostos, porque tudo que nós fizemos aqui foi juros compostos, é igual ao capital, isso aqui é um montante de juros compostos, é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa aqui, pessoal, é a fórmula para se calcular o montante dos juros compostos. Tem outra também. Nós temos que o montante é igual ao capital mais os juros. Então, com essas duas fórmulas aqui, eu consigo calcular os juros compostos. Professor, ficou muito difícil para compreender. Eu só estou demonstrando para vocês aqui, matematicamente falando, uma coisa que nenhum professor de matemática ia mostrar para vocês, porque o cara de matemática, o professor já vai te apresentar o quê? Ele já te apresenta assim, ó, olha, a fórmula de juros compostos é essa aqui, ó. E acabou, me encheu o papo. E vocês não ficam sabendo o porquê da coisa. Então, nós temos aqui, ó, o montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Perfeito? Agora vamos lá fazer cálculos. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos usar o cálculo. Depois eu tenho isso aqui tudo bonitinho, tá? Escrito no Word, tá bom? Tudo bonitinho. Vamos lá para a próxima. Desativar aqui. Para a próxima. Continuando, pessoal. Então, eu tenho essa questão aqui. Nós chegamos, então, à condição de que o cálculo de juros compostos é feito por essa fórmula aqui. Perfeito? Então, vamos fazer essa questão aqui. Essa questão cai sempre. Uma questão que sempre cai em qualquer prova de juros, tá? Então, vamos lá. Vou repetir aqui. Cristiane, ela aplicou R$300. Opa, já sei que o capital é igual a R$300.
300. Em um investimento que rende 2% ao mês, opa, a taxa é igual a 2% ao mês. Há juros compostos, então eu sei que eu vou usar essa fórmula aqui. Qual é o montante? Então, o montante eu não sei. Ao final de 3 meses, o tempo é igual a 3. Está em mês aqui? Está em mês aqui, 3 meses. Então, não preciso fazer nada. Então, vou aplicar a fórmula. Vamos lá aplicar a fórmula. Eu tenho que montante, ele é igual ao capital, que é 300, certo? Que multiplica 1, mais a taxa, que é quanto a taxa, pessoal? 0,2. 0,02. 0,2 é 20%, tá? Elevado a quanto? Ao tempo, que é 3. Então, vamos lá. Montante é igual a 300, que multiplica 1 mais 0,02, 1,02 elevado a 3. O montante é igual a 300 vezes... Quanto dá, pessoal, 1,02 ao cubo? Faz aí para mim. Quanto dá? Um 1,061, certo? Se eu elevar 1,02 ao cubo, vai dar 1,061. Então, o montante é igual a 300 vezes 1,061, que dá R$ 318,30. Essa é a resposta. O montante. Então, numa aplicação de R$ 300 a um juros de 2% aplicado por 3 meses, o montante fica 300. E os juros, qual é? Os juros é igual a montante menos o capital. Os juros é igual a R$ 318,30 menos 300. Os juros é igual, então, aqui a R$ 18,30. Isso se ele perguntasse sobre os juros. Ele perguntou, na realidade, sobre o montante. Difícil, pessoal? Tranquilo, né? Tranquilo. Agora, tem que saber de cor essa fórmula. E para saber de cor a fórmula, lembra da tabuada? É só fazer. Tem que fazer. Vamos a outra questão. Vamos a uma outra questão. Essa aula hoje eu não vou forçar muito a barra de vocês, tá? Vou limpar aqui, vamos para outra questão. Então, vou aqui. Vamos lá. Um capital aplicado a juros compostos, um capital aplicado, ó, um capital aplicado, capital, não sei qual é o capital ainda, tá? A juros compostos, a taxa de 20%, então o capital, eu não sei ainda, a taxa de 20% ao ano, a taxa é igual a 20% ao ano, durante 3 anos, isso aqui é a taxa, tá? Taxa é o I. Durante, aí eu tenho igual a 3 anos. Se decorrido esse período, o montante produzido foi R$ 864, qual foi o capital aplicado? O capital aplicado é o que ele quer achar aqui, ó. O capital foi aplicado, não sei, a uns juros compostos, que já sei que é esse cara aqui, essa fórmula. A taxa de 20% ao ano, 20% ao ano. Durante 3 anos, 3 anos. Aí ele pergunta, se decorrido esse período, o montante produzido foi de R$ 864, qual foi o capital aplicado? É só substituir aqui na fórmula. Então, eu tenho o montante, eu sei qual é. Vamos colocar a primeira fórmula, tá? Deixa eu achar o meu mouse aqui. Vamos colocar a primeira fórmula.
Espera aí, deixa eu voltar com o mouse. Onde ele está aqui? Achei. Vamos lá. A fórmula é montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Certo? Então, eu tenho aqui 864 é igual ao capital que eu não sei, que multiplica 1 mais 20% é quanto, pessoal? Em decimal? Quanto é? 0,20. 0,2. Certo? Lembra? Pode até ser 20, mas 0 à direita não presta, não faz nada, tá? Elevado ao cubo. Então, eu tenho aqui 864 é igual ao capital que multiplica 1 mais 0,2 dá 1,2 ao cubo. Calcula aí para mim 1,2 ao cubo, pessoal. 864 é igual ao capital que multiplica quanto? 1,728. Perfeito. 1,728. Esse 1,728, ele está multiplicando aqui, não está? Ele vai passar para lá dividindo. Então, eu tenho que o capital é igual a 864 dividido por 1,728. Aí vocês vão ver uma surpresa. Faz o cálculo aí, pessoal. Quanto é que dá aqui o capital? 500. Redondinhos, R$500. Então, a pessoa, o capital inicial que ela aplicou, para que uma taxa de 20% ao ano, depois de 3 anos, ela recebesse R$864, foi de R$500. Ela chegou lá e depositou, aplicou R$500. Às vezes eu penso que o cálculo de juros compostos é até mais simples do que o juros simples. Sabe por quê? Porque as bancas, ou seja, o pessoal que faz as questões, que faz os problemas, eles dão uma aliviada na gente. Inclusive, por exemplo, quando você faz uma prova, você não pode levar calculadora, né? Então, quando você não pode levar calculadora e o cálculo é muito esquisito, eles colocam esse cálculo, já fazem o cálculo para você e colocam numa porção chamada dados. A gente vai ver já isso, como funciona. Vou apagar aqui, tá? Então, vamos lá para a próxima. Vamos lá para a próxima. Bom, essa aqui, certo. A próxima é essa aqui. Então, nós temos aqui uma dívida contraída a juros compostos. Então, uma dívida contraída a juros compostos. Opa, então essa fórmula aqui. Aumenta, presta atenção, aqui tem muito daquela parte de interpretação de textos matemáticos, tá certo? Tem uma partezinha de raciocínio aqui matemático, tá? Ela aumenta 50% em 2 meses. Qual é a taxa mensal de juros dessa dívida? Então, eu tenho o quê? O tempo é 2 meses. 2 meses. Presta atenção no raciocínio, tá? O capital, eu não sei qual é o capital. O capital, eu vou colocar X aqui, X o capital. Mas eu sei que o montante, depois desses 2 meses, ele aumenta 50%. Se ele aumenta 50%, o montante vai ser 1,5x. Como é que eu cheguei nesse 1,5x, pessoal? Como é que eu cheguei em 1,5? Porque 1x não é o 100%. 150% é 1,5x, que é 50% a mais. 50% não é 0,5x? Certo? Então, ao invés de receber 1x, eu vou receber de montante 1
mais 0,5x, que equivale a 1,5x, que é essa parte do montante aqui. Ó. O montante é 1,5x. Vamos aqui, ó, x, tá? Vezes 50%. Certo? Quanto é que dá aqui, ó? Corta, corta, divide por 5, dá meio x, certo? Meio x é 50%. Então, se eu tiver x mais 1 sobre 2x, como é que eu faço aqui essa conta? Eu tenho 2, que é o meu mínimo múltiplo comum, divido por 1 dá 2, aqui dá 2x, mais 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes x, x. 1x. Então, eu tenho aqui, ó, depois eu apago tudo. Eu tenho 2x mais x sobre 2. 2x mais x dá 3x sobre 2, não é verdade? Isso aqui é igual a 3 sobre 2 vezes x, não é verdade? Aí o que eu faço? Ó, vou dividir 3 dividido por 2. Ó, não é 3 dividido por 2? 3 dividido por 2 dá quanto? Dá 1, 2, sobra 1, vírgula 0, 5. 5 vezes 2, 10, acabou. Ó, 1,5. Isso aqui, ó, se eu resolver isso aqui, dá 1,5x. 1,5x, 1,5x, que é o meu montante. 50% a mais, ó, aumenta 50% em 2 meses. 2 meses, esse x, que é o meu capital inicial, ele aumentou 50%, 1,5x. Qual é a taxa mensal de juros dessa dívida? Então, vamos lá. Deixa eu apagar primeiro isso aqui. Essa explicaçãozinha aqui que eu passei sobre o x, 1,5. Isso aqui é o raciocínio da questão, tá? Vou apagar. Vou limpar aqui, desligar aqui. Então, eu tenho aqui e tenho a taxa que eu não sei qual é. A taxa eu não sei qual é. O capital, que é o quanto você pediu emprestado, é x. O montante, aquilo que você vai pagar depois de 2 meses, que aumentou 50%, é 1,5 o que eu pedi emprestado, que é o x. Se o capital é x, o montante é 50% a mais, o montante é 1,5x. E a taxa, eu não sei. Aí o que eu faço? Eu vou simplesmente substituir isso na minha... Deixa eu ver onde está o meu mouse. Vou substituir isso aqui na minha fórmula. Então, eu tenho a fórmula, deixa eu apagar isso aqui mais aqui. Deixa eu apagar mais isso aqui para não atrapalhar. Vou apagar aqui. Então, vamos à fórmula. Então, eu tenho que M é igual a capital, que multiplica 1, mais a taxa, que tudo isso aqui elevado ao tempo. Então, eu tenho que o meu montante é aqui, ó, 1,5. 1,5x é igual ao meu capital, que é quanto? Meu capital é x, que multiplica 1 mais a taxa, que é quanto a taxa? Que eu não sei, é isso que eu quero saber. Tudo isso aqui elevado a 2 meses. Então, elevado ao quadrado, a 2. Veja bem, pessoal, o x aqui está multiplicando, não está? Esse x aqui não está multiplicando, esse segundo x aqui? Ele passa para lá dividindo. Então, eu tenho aqui, ó, 1,5x dividido por x é igual a 1 mais a taxa elevada ao quadrado. O que eu faço com esses dois x aqui? Corto e corto. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui, ó, 1,5 é igual a 1 mais i ao quadrado. Perfeito? Aqui que eu vou fazer, ó, olha o que eu vou fazer agora.
Esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, eu vou passar para o outro lado. O que é que esse 2 está fazendo aqui, pessoal? Ele está sendo um expoente, certo? Exponenciação. Qual é o contrário da exponenciação? Qual é o contrário da exponenciação? Radiciação. A radiciação. Se isso aqui é 2, quando eu passo para lá, ele passa assim, ó, raiz quadrada de 1,5 é igual a 1 mais a taxa. Aí vem um dado, pessoal, um dado que normalmente o pessoal coloca, tá? Porque é quase impossível você, na mão, calcular a raiz quadrada de 1,5. Então, normalmente eles fazem isso aqui, ó. Dados, ele coloca assim, dados, 2 pontos. Raiz quadrada de 1,5 é aproximadamente 1,22. Então, eu sei que 1,22 é igual a 1 mais a taxa. Aí eu tenho que isolar a taxa aqui, não tem? Tem que isolar a taxa. Esse 1 aqui está somando, ele vai para lá subtraindo. Então, eu tenho que a taxa é igual a 1,22 menos 1. A taxa é igual a 0,22, que em porcentagem dá quanto? 0,22 vezes 100, né? 2 zeros. 22%. 2. 22%. Essa é a resposta dessa questão. Quase morri para tentar entender. Vai revendo o vídeo, você vai entender. Reveja o vídeo, que eu te expliquei bem devagarinho. Tá? Isso tem muito a ver com interpretação. Isso aqui é uma questão de vestibular. Então, é uma questão de nível, parece pequenininha, mas é de alto nível, tá certo? Bom, vamos para a próxima. Hoje vai ser rapidinho, tá, pessoal? Vai ser rapidinho em termos, né? Vamos lá, apagar aqui. Vamos lá. Apagar essa aqui, vamos para outra. Eu vou até o cálculo de juros e depois, quando eu começar a parte de taxas, eu vou explicar um pouquinho de taxas, a gente encerra para amanhã continuar, tá bom? Então, Vinícius, que não está aqui hoje, ele emprestou R$ 1.000 a Silvana, que está aqui hoje. Vinícius, ele emprestou R$ 1.000 a Silvana por 3 anos. Tá? Então, vamos já colocar aqui. O capital emprestado foi quanto? R$ 1.000. E o tempo, o período, o T, é 3 anos. Perfeito? Então, Vinícius está aí, chegou. Tá. O capital, R$ 1.000 e o tempo 3 anos. Então, o Vinícius emprestou R$ 1.000 à Silvana por 3 anos. Durante esse período, a taxa de juros compostos aplicada foi 10% ao ano. Então, a taxa de juros, que é o I, aplicada, foi 10% ao ano. Perfeito? Qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Então, o montante aqui, ó. É só aplicar a fórmula agora. Então, montante é igual a capital, que é R$ 1.000, que multiplica 1, mais a taxa, que é 0, quanto, pessoal? 0,1, elevado a quanto? 3. Então, o montante é igual a 1.000, que multiplica 1,1 elevado ao cubo. Faz aí para mim o cálculo, por favor, pessoal. Professor, quando tá tudo em ano, então não tem que converter nada, né? Não, tá ano, mês, tá tudo bem. Então, vamos lá.
1,1 elevado ao cubo, pessoal. Vou fazer na minha calculadora aqui. Olha como eu faço aqui, ó. Vamos lá. Se ela ligar, né? Se ela abrir, pronto, abriu. Calculadora, eu pego lá 1,1x elevado a 3 igual 1,331. Então, aqui é 1000 multiplicado por 1,331. Certo? Então, o meu montante é igual a 1000 multiplicado por 1,331. A vírgula está aqui. Ela vai 1, 2, 3. É 1.331 reais. Esse é o montante. Questão letra C. Tranquilo, né? Tranquilo. Até aí, tranquilo. Eu estou dando uma relaxada para vocês, porque até aí, tranquilo. Vai pegar daqui a pouco. Tá? Até agora está tranquilo. Vamos lá apagar? Vamos para a próxima. Repetindo, para quem não estava aí, eu já fiz da aula passada, eu já respondi as questões, já está tudo feito no Word, bonitinho, e o vídeo também eu já renderizei. Só falta eu mandar o vídeo para o YouTube para eu poder publicar para vocês, tá? Próxima. Próxima. Aí está uma questão que as bancas examinadoras dão uma colher de chá para a gente. Eles dão uma colher de chazona para a gente aqui, tá? Porque eles sabem que você está fazendo, você vai fazer a questão e não tem calculadora. Bom, vamos lá. Determine os juros compostos. Opa, já sei que então, se é juros compostos, eu já sei que é, se eu achar meu mouse aqui, juros compostos. Perdi o mouse. Espera só um pouquinho. Interrompendo, vou dar uma pausa na gravação. Vou dar uma pausa na gravação, tá, pessoal? Que a minha mesa... Opa, pegou. Não? Pegou não. Pegou. Então, os juros compostos, determine os juros compostos gerados por uma aplicação de R$4.000. Então, os juros, ele quer saber os juros. Ele não sabe qual é os juros compostos. Numa aplicação de R$4.000, certo? Por um período de 1 ano e meio, o período do tempo aqui é 1,5 ano, 1 ano e meio, certo? A taxa de 8% ao mês. A taxa de 8% ao mês. Certo? É o que ele está pedindo para mim. Só que ele está me dando o seguinte aqui, olha, pessoal, olha, presta atenção aqui, olha o que está acontecendo aqui, ó. Um dado. Isso aqui é a banca que fez isso, ó. Ele está dizendo que 1,08 elevado à 18ª potência dá 3,99, ó. Você não vai conseguir nunca fazer isso na mão, concorda? E era uma questão de vestibular. A pessoa não tinha como saber fazer. Então, ele já deu o dado. 1,08 elevado à 18ª potência é igual a 3,99. Vamos lá para o cálculo agora. Só que antes do cálculo, a gente tem que fazer algumas coisinhas, né? Por exemplo, a taxa está ao mês, não está? E o tempo está 1,5 anos. Então, 1 ano e meio, vamos transformar em mês. Quantos meses tem 1 ano e meio? Quantos meses? 18. 18 meses. Então, agora dá para eu fazer a conta. Então, eu tenho que o montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante é igual ao capital, que é R$4.000, multiplicado por 1, mais a taxa é quanto? 0,08. 0,08. Isso aqui elevado a quanto? Qual é o tempo? 18. 18, ó, 18. Aí então eu tenho aqui montante
é igual a 4.000, que multiplica 1,08 elevado a 18, a 18ª potência. Só que aqui ele já me deu aqui, ó, o valor, ó. Eu não preciso fazer o cálculo na calculadora, ó. Ele já me deu quanto é aqui, ó. Tá? Então eu sei que o montante é igual a 4.000 multiplicado por 3,99. O montante é igual a quanto, pessoal? Faz a conta para mim. $15,960. 15.960. Esse é o montante. Só que ele está pedindo os juros, ó. Ele está pedindo os juros aqui. Então eu uso outra forma. Juros é igual ao montante menos o capital. Então, juros é igual ao montante, que é 15.960, menos o capital, que é 4.000. Então, os juros é igual a quanto? 11.960 reais. Letra 960, letra A.